Então, pessoal, muito bem-vindos. Mais um dia do nosso querido Interuni. E hoje nós temos a continuidade do que começou na palestra do professor Antônio Soberianski, agora com a Juliana Arraes, que é do grupo de pesquisa dele. E ela vai estar apresentando inteligência artificial aplicada à meteorologia aeronáutica. Né? E, Juliana, muito bem-vinda. Né? Já esteve aí naquele primeiro momento, agora vamos gravar o segundo para não ficar um vídeo extremamente longo naquela época. É melhor ter dois menores aí para o pessoal assistir. Juliana, muito bem-vinda, a palavra está com você. Obrigada, gente. Eu vou repetir só o comecinho aqui da minha palestra para vocês, para ter essa contextualização, né, para ninguém ficar perdido. Bom, eu sou formada em Física, Meteorologia, eu fiz mestrado em Ciências da Computação lá na UFSC, aqui de Florianópolis, né, e hoje eu faço doutorado em Ciências da Computação, também nessa área de computação, mais aplicada na parte de inteligência artificial, né. Hoje eu sou gerente de projetos de inteligência artificial, eu trabalho numa startup aqui no Brasil, e aí para quem tem curiosidade para saber como que é trabalhar nessa área de inteligência artificial, né, hoje eu trabalho numa startup que a gente aplica algoritmos de visão computacional em câmeras de segurança. Então, por exemplo, a Orcegups, vocês conhecem a Orcegups? Acho que sim, né? A Orcegups, ela é bem famosa aqui em Santa Catarina, ela tem câmeras de guarita, então ela tem vigias, né, que ficam vigiando o prédio, e dentro dessas guaritas tem essas câmeras. Então, um dos nossos produtos é o que a gente coloca lá, é inteligência artificial para detectar se a pessoa está dormindo, se a pessoa está acordada, se a pessoa saiu do posto do trabalho por muito tempo. Então, esse é um dos exemplos do que a gente trabalha com a parte de visão computacional, né? Então, a gente também trabalha com a parte de segurança, para detectar se uma pessoa, por exemplo, está escalando um muro, ela não deveria estar ali, se ela poderia estar ou não, se um carro está na contramão, se passa dois carros ao mesmo tempo que o portão está abrindo e fechando. Enfim, é uma startup que, inclusive, a gente está crescendo bastante, e a gente tem algumas oportunidades em aberto lá, se alguém tiver experiência na área aí de IA e quiser entrar em contato comigo depois. E também, paralelamente a isso, eu sou engenheira de inteligência artificial nos Estados Unidos, eu trabalho numa empresa que a gente faz o treinamento para... eu fiz durante um ano o treinamento da Cloud, essa Cloud Sonnet, que a maioria das pessoas usam. Eu acabei, muito dos algoritmos ali que tem de inteligência artificial, da parte de visão computacional, eu que inseri esses algoritmos lá dentro da Cloud, então a gente passou um ano fazendo isso, e hoje eu estou trabalhando num projeto da Meta, que a gente está treinando um agente de inteligência artificial também, para ele ser engenheiro de inteligência artificial, ou seja, eu estou treinando um agente para ele me substituir. É bizarro, assim, gente, eu estou lá treinando um negócio para tirar meu próprio emprego. Mas, pelo menos, estou ganhando dinheiro agora, né? Então, eu já trabalho nessa parte de engenharia, nessa parte mais de inteligência artificial. O meu trabalho no Brasil é mais teórico, não mexo tanto com código, eu fico mais na parte de gerenciamento mesmo, na parte de produtos, e nessa parte dos Estados Unidos eu mexo diretamente com código, né? Então, é uma coisa mais de programação. E, além de tudo, eu faço meu doutorado na UFSC, então eu tenho uma pesquisa na área de visão computacional, na área de meteorologia aeronáutica na UFSC, que a gente está começando agora a ter uma parceria também com o ITA, com o Instituto de Tecnologia da Aeronáutica, né? Então, por enquanto, eu tenho um orientador lá no ITA, e eu tenho meu orientador aqui na UFSC, né? E a gente está começando a ter, se alguém tiver interesse um dia em fazer um mestrado lá para o ITA, até posso passar o contato aí de algumas pessoas. Se alguém também quiser, eu também tenho várias oportunidades no meu trabalho lá nos Estados Unidos, só que lá eles exigem experiência em inteligência artificial por um tempo ali, e tem que comprovar tem que comprovar inglês, enfim. Mas se alguém tiver interesse e alguém acha que conseguiria, pode mandar mensagem também, que tem várias vagas em aberto. Deixa eu passar aqui. Bom, como eu entrei nessa área de inteligência artificial, né? Já que eu vim da física, né? Eu sou formada em física,
E eu, no meio da minha graduação de física, eu tinha que fazer aquelas matérias optativas que tu é obrigada a fazer, mas tu pode optar em fazer ela, né? É meio... E eu acabei escolhendo as matérias de meteorologia, e eu nem gostava de meteorologia, eu entrei porque queria fazer uma matéria fácil, e aí eu peguei uma matéria que chamava Meteorologia Física 2, que estuda a parte de como os raios se formam dentro da nuvem. Então, estuda a parte de física 3 ali, de eletromagnetismo na parte de dentro das nuvens. E, cara, eu me apaixonei, fui fazer meteorologia, achei que meteorologista ganhava bem, e quando eu comecei a chegar perto do fim, que eu comecei a procurar um emprego como meteorologista, eu levei um balde de água fria na cabeça e eu descobri que meteorologista ganha super mal. Raras as exceções, mas generalizando, ganha super mal. E eu, cara, eu fiquei pensando, tipo, cara, eu estudei tanto, eu fiz 2 anos e meio de engenharia civil, eu larguei e fui fazer física, me formei em bacharelado em física, e me formei em bacharel em meteorologia para, pô, ganhar, sei lá, R$ 3.000, na época, né, era um salário muito baixo. E chegou na pandemia ali, eu estava super entediada já, eu gosto bastante de desafio, e eu estava entediada porque eu já estava terminando a meteorologia, já tinha terminado a física, e eu, cara, eu preciso arranjar um emprego que me dê dinheiro, que tenha futuro, que eu estava cansada de ganhar uma bolsa de R$ 500, e eu joguei no Google, empregos que pagam bem e têm futuro, né? E aí, obviamente, deu lá medicina e tal, mas em segundo lugar, começou a aparecer a parte de inteligência artificial. E eu comecei a pesquisar, comecei a assistir cursos em inglês, porque não tinha curso em português. Eu comecei assim, ó, independente da área de inteligência artificial que eu estava descobrindo naquela época, aquele mundo de IA, eu percebi que independente do que eu precisava aprender computação, precisava aprender programar. Então, como era pandemia, eu aproveitei que era à distância, estava à distância, eu peguei a primeira fase de ciências da computação na UFSC. E aí, numa dessas matérias, tem um café com professores, que eles trazem os professores para apresentar as suas áreas e os seus laboratórios e os seus projetos de pesquisa, e já para meio que encaminhar a galera ali, tipo, tu gosta de visão computacional, então tu vai conversar lá com o professor Aldo. E aí, nesse café com professores, eu conheci o professor Aldo, que ele tinha um projeto aplicado nas nuvens, e eu fiquei encantada, como eu estava fazendo meteorologia, estava começando a estudar IA. Eu conversei com ele, eu falei para ele, eu estou terminando o Meteoro, estou estudando IA, e aí ele falou, tu conhece visão computacional? Só que desde então, que eu tinha começado a estudar, eu já tinha escutado em Deep Learning, Machine Learning, mas eu até então não tinha nunca escutado a palavra, nunca tinha visto a palavra visão computacional, né? E aí, desde então, eu comecei a estudar, o professor foi me passando vários cursos, eu fui fazendo. A primeira fase de computação eu deixei para lá, porque eu já estava entrando em outra graduação, né? E aí eu recebi o convite do professor Aldo de fazer o meu mestrado nessa área de visão computacional. Quando eu entrei nesse projeto, que se chama Projeto Nuvens, era um projeto com bastante alunos, aqui eu coloquei os que ficaram mais tempo nesse projeto, mas era um projeto que tinha bastante aluno, além do professor Aldo, né, tinha o pesquisador Silvio, que ele é do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, do INPE, que é lá de São José dos Campos também, que é do lado do ITA. E aí tinha os alunos de mestrado e doutorado, né? Inclusive, eu acabei entrando ali, e assim, pode ver, todo mundo aqui é formado em computação, menos eu, que não sabia nada de computação. E entrei ali, mas mergulhei de cabeça e comecei a estudar dia e noite, assim, eu entrei num hiperfoco de visão computacional. Então, eu acabei entrando nesse projeto, acabei entrando no mestrado, né, na área de IA. E o que consistia esse projeto? A gente tem um problema aqui, até falando da parte fotovoltaica, né? Quando o sol está iluminando um painel fotovoltaico, ele recebe muita irradiância, né? Ele recebe ali muita radiação. E ele acaba gerando ali muita energia. Porém, existem vários tipos de nuvens, tá? Existem mais de 100 tipos de nuvens, mas a maioria dos tipos de nuvem que a gente tem aqui em Santa Catarina são 10 tipos. E uma dessas nuvens se chama cumulonimbus, que é uma nuvem que ela é bem densa e ela é bem formada assim direitinho. Então, quando tu olha para o céu, ela é fácil de ser identificada.
Então, por exemplo, quando entra esse tipo de nuvem, que ela é muito densa, em cima de um painel fotovoltaico, ela bloqueia completamente essa radiação. Ela não para de gerar radiação, ela continua gerando, porém, numa quantidade muito menor. Então, a geração de energia que estava lá, estava ganhando muita radiação, gerando muita energia, de repente, cai assim para níveis muito pequenos. E isso acontece um problema que se chama rampa, evento de rampa, que é uma queda abrupta ali da parte de radiância. E o que acontece? Com o tempo, esse evento de rampa, ele vai quebrando ali os equipamentos. Mas quando eu estou falando assim de quebrar equipamento por causa desse evento, eu estou falando de fazendas, de usinas de fotovoltaica grandes, não aqui na minha casa, que eu tenho 5, 6 plaquinhas, né? Eu estou falando de um sistema grande que gera muita energia. Sem falar que a gente tem uma oscilação elétrica, então acaba aí transmitindo essa oscilação na rede, né? Os inversores ele acaba dando esse estresse e aí tem essa instabilidade na rede. A proposta desse meu projeto, quando eu entrei, era fazer o quê? Era pegar câmeras de segurança, câmeras de baixo custo, apontar para essa placa fotovoltaica, fazer a câmera aprender a identificar qual é o tipo de nuvem. Esse tipo de nuvem, ele fazer uma predição com machine learning ali da parte de radiância, saber qual mais ou menos vai ser a radiância que aquela nuvem vai bloquear, e aí fazer o computador ali, a inteligência artificial, tomar uma decisão, se ela vai ou não desligar o equipamento antes dessa nuvem entrar, né? Antes dessa nuvem passar por cima do painel fotovoltaico. Só que aí a gente tem alguns problemas. Então, voltando aqui, ó, só a pipeline a ideia do projeto seria o quê? Então, a gente precisaria ter um conjunto de dados, que seria um dataset de nuvens, de vários tipos de nuvens. A gente teria que fazer a IA aprender a fazer a detecção das nuvens, então saber os tipos e as classes das nuvens. A gente precisaria fazer o rastreamento da nuvem para saber qual é a velocidade que ela está indo, para saber se ia dar tempo de desligar o equipamento ou não, e também para saber a direção, se ela ia passar por cima do painel fotovoltaico ou não. Prever a radiação, fazer essa análise dos dados e aí sim tomar a decisão de desligar ou não o equipamento. Então, basicamente, essa era a pipeline do projeto, né? Mas qual era o problema? Ela tem um desafio. Eu até fiz um videozinho aqui para mostrar para vocês. Para fazer a anotação de imagens de nuvem, a gente precisa... Eu acelerei o vídeo, tá, gente? Cada pontinho em branco é um clique no mouse. Então, para a gente criar esse dataset, a gente precisa o quê? Contornar a nuvem. Porque a nuvem, ela não tem a borda... ela não tem uma borda bem delimitada, que nem, por exemplo, essa garrafinha de água. Cara, se eu mostrar para vocês, vocês conseguem ver a borda bem definida da garrafinha de água. Mas se vocês olharem na nuvem, ela é dispersa, ela é difusa. Então, assim, a gente, além de tudo, a gente tinha esse desafio da anotação da imagem, porque é um saco de fazer, né? Que tu tem que ficar clicando. Hoje em dia até existem técnicas que são bem boas para fazer anotação em imagens de nuvens, porém, ainda dá muito trabalho, porque tu tem que olhar imagem por imagem e tu tem que arrumar os pontos que aquela inteligência artificial não achou. Por exemplo, eu poderia jogar essa imagem numa IA, ela poderia detectar aqui, mas essas nuvenzinhas aqui, ó, pequenininha, ela provavelmente não iria pegar, porque é muito sensível, né? Então, assim, a gente tinha esse desafio do dataset, né? E aqui eu falo do desafio da parte da imagens da nuvem, que a nuvem por si só já é bem desafiadora, porque quando tu olha para o céu, existem várias classes de nuvens juntas, elas nunca estão sozinhas, quer dizer, nunca não, elas podem estar sozinhas, mas a maioria das vezes tem vários tipos de nuvens juntas. A gente tem essa parte que ela não tem uma forma fixa, as classes dela são juntas, ela tem mudança na condição da luz, ou seja, por causa da iluminação do sol, ela muda de cor, tanto porque no final de tarde ou no começo da manhã ela pode estar mais vermelha, alaranjada, e durante o dia ela pode estar completamente branca, e com um equipamento ali de segurança, uma câmera de segurança, se tu aponta para ela, dependendo da qualidade, ela não consegue nem identificar se é céu ou é nuvem, né? Então, a gente tinha esse desafio, e também tem o fato de que a nuvem ela é rápida. A nossa atmosfera ela está sempre em movimento.
Então, a nuvem raramente fica parada num lugar. Então, além de tudo, a gente tinha essa parte do desafio que ela está se mexendo, ela é rápida, né? Então, no nosso projeto, a gente montou um dataset, a gente montou um conjunto de 1.500 imagens anotadas na mão, manualmente. Eu coloquei aqui um exemplo para mostrar para vocês de como foi feita essa anotação. Então, em amarelo, é a parte ali que alguém deu vários cliques em cima e contornou a nuvem. E a gente também tem a classe árvore, porque na maioria do nosso dataset, a gente tinha a classe árvore. Só que se vocês olharem aqui, a gente dividiu em 4 subgrupos de nuvens, tá? E dentro desses 4 subgrupos aqui, tem vários tipos de nuvens. A gente agrupou pela parte da densidade da nuvem, pela parte se ela passa mais irradiação ou não. Qual é o problema? A gente mora aqui, o dataset foi em Florianópolis, o dataset foi feito aqui, e essa parte aqui de cumuliformes, aqui em Floripa, a gente não tem muito. A gente tem uma predominância mais de extrato cumuliformes, tanto que Floripa vive nublado. Aqui mais chove do que tem sol, né? Então, as nuvens aqui é muito mais predominante aquelas nuvens contínuas do que aquelas que são bem delimitadas de desenho, sabe? Quando tu olha para o céu e tu vê aquelas nuvens que parece que é desenhada. Essa que é desenhada, essa se chama cumuliformes. Então, a gente tem muito mais a predominância. Então, o que acontece? A gente tem um desequilíbrio bem grande no nosso dataset de imagens de nuvens. O que a gente teria que fazer? A gente teria que ligar as câmeras, salvar esses dados e tentar ali pegar mais classes de nuvem, de cirriformes, cumuliformes. Porém, tudo isso envolve tempo, envolve dinheiro, e como eu falei para vocês, quem é que quer anotar essas imagens aqui de graça? Ninguém quer, né, anotar. Então, essas 1.500 imagens, na época, foi feito tipo em conjunto com todo mundo, cada um fez um pouquinho, né? Porque é um saco de fazer. Então, a gente fez vários experimentos com vários modelos de visão computacional, de inteligência artificial, de deep learning, transformers, a gente fez rede neural convolucional, cara, a gente fez tipo, um monte de experimentos. E eu coloquei aqui, claro, os melhores resultados aqui, bonitinho, para mostrar para vocês, que a gente conseguiu ali fazer essa classificação do tipo de nuvem, né? Paralelamente a isso, outras pessoas também do projeto trabalharam na parte do rastreamento da nuvem, então aqui a nuvem está entrando, também acelerei o vídeo, né? Aqui ela detecta a nuvem e aqui ela detecta para qual lado ela está indo. Porém, se vocês olharem aqui, olha, dá de ver que ela é vermelho, ela está indo aqui para a direita, né? A rosa é assim, ó, se vocês verem, está bem colorido, mas por quê? Porque a nuvem, ela não é linear, ela não está indo em linha reta. Ela vai para cima, para baixo, ela é um movimento caótico, né? É um movimento bem turbulento. Então, essa parte de rastreio da nuvem é complicado, porque os pedacinhos dela vai para um lado, né? Mas aí a grande massa, o que mais importaria na época para a parte de fotovoltaica, a gente conseguiu fazer isso, né? Bom, qual foi o problema desse projeto, né? A gente construiu um dataset desbalanceado, porém funcional, e o que foi feito está bem feito. A gente conseguiu fazer essa detecção do tipo de nuvem, a gente conseguiu fazer o rastreamento de nuvem, porém aconteceu uma coisa, as pessoas do meu grupo começaram a sair, começaram a terminar o doutorado, começaram a terminar o mestrado, começaram a se dissipar ali, né, cada um foi para um canto, e no projeto só ficou eu, o meu orientador e o pesquisador, o Silvio, né. Então, a gente não foi para frente com a parte de prever radiação, a gente não foi com a parte da análise do dado, e a gente não foi para a parte de ligar o equipamento. Como eu falei, essa parte da detecção de nuvens, a gente achou, até eu achei que ia ser uma coisa relativamente mais fácil, e aí no final a gente viu que é muito mais complexo do que a gente imaginou. Os resultados não deram tão bons quanto a gente imaginou que ia dar. Então, o grupo acabou se dissipando, acabou cada um terminando ali, ficou eu, então a gente parou nessa parte do rastreamento de nuvens, né? E aí, eu estava com um problema. Eu gosto muito da área de IA, eu gosto muito de física, eu gosto muito de meteorologia, e, cara, eu não queria ir para a área de medicina, não queria ir para as outras áreas, eu acabei ficando nesse foco aqui da inteligência aplicada a imagens de nuvens.
Porém, essa parte de imagens de nuvem e a aplicada nisso tem muita aplicação, muita. Eu coloquei aqui as 4 principais, mas assim, cara, tem aplicação para tudo que é lado. Primeira é óbvia, que é a nossa meteorologia do tempo presente, né? Então, todo mundo quer saber se vai chover ou não. Tu abre o teu aplicativo no celular e tu vê lá, vai chover hoje, 50% de chance de chuva. Mas será que vai chover mesmo em cima da tua cabeça? Porque existe um negócio na meteorologia que se chama nowcasting. O que é o nowcasting? É a meteorologia do tempo presente, agora e no momento, e daqui os próximos 30 minutos aonde eu tô. Então, assim, às vezes a previsão é sol, mas do nada chove. Aí vocês falam, mas a previsão do tempo é uma merda, não funciona, né? Ela não funciona. Mas por que não funciona? Porque essa meteorologia que a gente vê, a gente pega imagens de satélite e de radar. A gente não está pegando essas imagens da nuvem da parte de baixo. E às vezes essa nuvem que está da parte de baixo, ela pode precipitar. Então, às vezes está lá que é sol o dia todo e de repente chove. Então, pode acontecer isso. Então, essa parte de tu ter uma câmera apontada, uma câmera no chão apontada para o céu e pegar essas imagens de baixo da nuvem é super importante para a parte dessa meteorologia do tempo presente da nossa vida. E aonde que isso é aplicado? Cara, a parte fotovoltaica, que é super importante, que isso dá uma grande aplicação, uma grande pesquisa ali na parte fotovoltaica, na parte de agronomia, porque essa parte de agricultura, né, ela, por exemplo, se tu sabe se a nuvem é uma nuvem que ela pode causar granizo, se tu sabe, hoje, por exemplo, no Rio Grande do Sul, tu pode enviar um avião para jogar, eu não sei, alguma coisa de prata, cloreto de prata, não sei, uma coisa de prata que eles jogam no avião e aí faz derreter ali aquele granizo. Então, não acabaria não prejudicando a agricultura. Então, também tem essa aplicação na parte da agricultura, né? E, cara, e tem a aplicação na parte da aviação, que eu nem preciso dizer para vocês o quanto é importante nuvem na parte de aviação, né? Então, eu estava perdida, não sabia para que lado que eu ia. Eu, tinha muitas aplicações. Eu não quis continuar na parte de fotovoltaica porque eu estava sozinha e aquela parte de radiação é uma parte bem complexa, envolveria um projeto novo, eu precisaria ter mais gente comigo. E aí, como eu já tinha pronto ali a parte das nuvens, e eu adoro aeronáutica, eu adoro viajar, sou apaixonada por viagem, eu adoro avião, cara, comecei a pesquisar aonde que eu conseguiria aplicar a minha pesquisa na área de meteorologia aeronáutica, né? E eu comecei a pesquisar, e eu fiz eu fiz várias pesquisas e eu comecei a descobrir que existem vários gaps de inteligência artificial aplicada ali na meteorologia aeronáutica, né? Então, assim, qual é o problema? Na aviação, a gente tem que saber qual é o tipo da nuvem, a gente tem que saber qual é o teto, né, que eles falam na parte da aviação, que quantos por cento a nuvem está encobrindo o céu. Existem relatórios meteorológicos, então, que se chama METAR e TAF, que eles falam sobre o tempo presente, que seria a temperatura do ponto de orvalho, pressão. Enfim, existe várias áreas que dá de implementar ali a parte de IA, principalmente nessa parte de planejamento de voo. E existe, tá? Um emprego que se chama Dove, que paga muito bem, que faz esse plano de voo, que envia para o iPad ali, e eles dão toda a carta de vento, o combustível, todo o plano de voo que um piloto precisa ter para poder voar, né? Então, eu acabei, como é uma área muito ampla também, eu preciso delimitar, porque é uma pesquisa, né? Eu acabei focando aqui a minha pesquisa nessa parte de cobertura das nuvens no céu, então saber qual é a porcentagem das nuvens no céu, essa parte de visibilidade, então qual é a visibilidade funciona assim, ó, por exemplo, em 1 quilômetro para frente, eu consigo ver 1 quilômetro para frente? Sim, então a gente tem uma visibilidade boa.
mas a gente não consegue ver o final de 1 quilômetro, a gente consegue ver 500 metros, a gente tem ali um fog, a gente tem uma neblina, né? Então, a gente passa essa visibilidade por códigos para o piloto. E aí, também estou focando na parte de detecção dessa nuvem cumulonimbus, que é a nuvem mais importante para a parte de aeronáutica, porque ela que dá turbulência, ela tem movimentos convectivos dentro dela, essa é a única nuvem que pode dar raio, é ela que dá granizo, é ela que faz furacão, é ela que é responsável por todo o caos da meteorologia. Então, para a aviação, o que importa é essa nuvem. Então, aquelas classes que eu tinha lá de nuvem, já não me importa mais, porque agora eu estou aplicando para a parte de meteorologia aeronáutica, o que me importa seria essa cumulonimbus, né? E aí, eu comecei a fazer os meus primeiros testes, eu comecei a fazer em novembro do ano passado, tá? Essa parte, então é recente essa minha pesquisa de aeronáutica. E aí, eu peguei aquelas 4 classes de nuvens que eu tinha desbalanceada, e o que eu fiz? Eu transformei ela numa classe só de nuvem. Então, agora, eu só tenho... Todas as classes delas se juntaram e formaram uma classe chamada nuvem. E aí, o que eu fiz? Eu fiz uma classe Sky, né, para o céu, uma classe da árvore, e aí eu juntei ali e formei a classe da nuvem. Então, eu fiz aqui, botei uma matemáticazinha aqui básica. Então, meus primeiros experimentos, o que eu fiz para testar de cara, assim, para ver se era algo que eu conseguiria fazer? Eu treinei uma rede neural convolucional, então eu dei o input aqui, depois eu fiz o treinamento, fui fazendo a validação dela, eu peguei uma imagem de nuvem, então o que o meu algoritmo estava fazendo? Ele segmentava todo o céu, ele segmentava o background, aqui o chão, e ele segmentava as nuvens. Baseado nisso, eu peguei e fiz uma matemática básica e falei, tipo, tira aqui a parte da porcentagem do céu, das nuvens, para eu saber quantos por cento o céu está encoberto, né? E aí eu transformei isso para octas, porque na meteorologia aeronáutica, eles olham para o céu e eles dividem o céu em oitavos. Então, eu dividi aqui o céu em oitavos. Qual é o problema? Na meteorologia, lá na aeronáutica aplicada, o céu é 360 graus. Como a minha imagem não é 360 graus, eu dividi em octas só a parte da imagem, né? Porque eu precisaria ter um conjunto de câmeras. Então, eu passei ali o meu algoritmo de segmentação semântica, tá? Eu achei aqui na imagem, esse aqui é a foto do aeroporto de Floripa, tá vendo aqui? Aqui é o aeroporto de Floripa. E essa foto é tirada na torre de controle, onde é feito a parte de meteorologia do aeroporto, que é feito pela FAB. Então, é feito ali pelo destacamento do controle do espaço aéreo de Florianópolis, né? E então eu tirei essa foto exatamente aonde esse meteorologista fica. Detalhe, tá, gente? Essa parte é manual, ou seja, é uma pessoa que coloca a cabeça para fora, ela olha para o céu e fala: o céu tá 3/8 encoberto. E ela vai lá e anota 3/8 encoberto. Então, eu tirei exatamente da janela onde a pessoa faz isso. E qual é a minha ideia? A minha ideia é automatizar e tirar o emprego desse cara. E eu fui lá e falei isso para ele não gostou muito, a gente riu, ele riu de nervoso, eu ri de nervosa, né? Mas a verdade é que a minha ideia, sim, é não substituir, mas que ajude ele ali, auxiliar ele, não ter esse erro humano de, tipo, às vezes, sei lá, ele esqueceu de olhar para o lado esquerdo, e aí a IA ajuda ele a falar: não, amigo, tu esqueceu de olhar ali para o lado esquerdo, porque está mais encoberta do que tu acha que está. Então, aqui eu segmentei as nuvens, segmentei o céu, segmentei a montanha e segmentei o chão, que seria o background, né? Lembrando que esse foi meu primeiro experimento, então não ficou bem segmentado, porém, para o meu primeiro experimento, eu já achei que os resultados ficaram muito bons. Aqui eu já consegui comprovar que eu conseguia fazer, né? Aqui foram outros exemplos também de outros dias que eu fui no mesmo lugar, né? Também segmentei o céu, segmentei a nuvem, segmentei a montanha, segmentei o chão. Não estava muito bom aqui, se vocês olharem a segmentação das nuvens mesmo, não estava assim, uma coisa muito boa, mas
Foi o primeiro algoritmo, o primeiro experimento, o resultado foi muito bom, só que tinha que melhorar, né? E aí, paralelamente a isso, eu também comecei a tentar fazer a identificação de cumulonimbus, só da nuvem cumulonimbus, né? Qual é o problema? Quando ela tá assim, essa imagem, como eu tô mostrando para vocês, que ela tá bem bonita, o céu tá bem azul e ela tá bem delimitada, porque dá de ver bem a borda dela, o algoritmo pega super bem. Mas o problema é que, como eu falei para vocês, nem sempre a gente tem uma imagem assim tão bonita. Às vezes a gente tem ela bem caótica. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso melhorar meu dataset na parte da nuvem cumulonimbus, que é a que não tem aqui em Floripa. Então, eu precisaria botar uma câmera, sei lá, no Centro-Oeste, que tem bastante. E aí, eu preciso treinar novos modelos, fazer uma pesquisa aí só na parte de identificação de cumulonimbus, né? Lembrando que a parte de visibilidade, eu ainda não comecei, não testei nenhum algoritmo, porque essa parte vai me dar um trabalho muito grande. E eu ainda estou engatinhando, né? O que eu fiz? Eu comecei a fazer vários experimentos com essa parte de identificação de nuvem para melhorar o meu algoritmo, né? E aí eu peguei uma câmera ao vivo do aeroporto de Florianópolis, tá? Eu roubei esse link na internet, no site da Floripa Airports tem esse link ao vivo, né? E aí eu implementei aqui no meu computador, com a ajuda da inteligência artificial, implementei a parte do front-end, porque eu não entendo absolutamente nada de front-end. E o que eu fiz? Eu fiz um programinha aqui para achar essas nuvens, detectar, segmentar as nuvens, e aí, paralelamente a isso, também fui fazendo a detecção e a segmentação aqui de objetos da aeronave. Então, eu coloquei para achar aeronave, pessoas, carro e animais na pista. A classe animal eu nunca achei, tá? Já adianto que eu nunca achei, porque a câmera está muito longe, enfim, acho que seria difícil ver animal. Eu também estou fazendo agora um experimento na parte do monitoramento do Costa Esmeralda, que é um aeroclube que tem em Porto Belo, que é um aeroclube bem movimentado, porque pega ali do lado de Balneário Camboriú, né? E se vocês olharem, a segmentação das nuvens estão muito boas, melhoraram bastante. Melhorou muito. Essa aqui também, cara, melhorou muito. Eu estou bem feliz com o meu resultado. E eu continuo fazendo esse monitoramento das nuvens, eu ainda estou nessa parte da detecção para saber qual é a cobertura da nuvem, né? Então, por exemplo, aqui em cima ele achou 48% da nuvem. Eu também acho a altura da base da nuvem, né? Porque isso é importante para a aviação. E aí, eu preciso saber qual é a altura da nuvem, da base dela. E para eu fazer isso, o que eu fiz? Eu peguei a distância da câmera até esse morro, e aí eu peguei a altura do morro, e aí eu fiz uma matemática básica, e eu estimo aqui a altura da base da nuvem, né? Bom, eu estou bem feliz com os meus resultados até então, dessa parte de cobertura das nuvens. Agora, o meu próximo passo seria o quê? Botei aqui meu roadmap, né? Eu preciso fazer a parte do treinamento das cumulonimbus e eu preciso fazer o treinamento da parte da visibilidade, que, gente, só por isso, se alguém quisesse fazer um mestrado, um doutorado só em visibilidade, só na parte de visibilidade ali para achar a neblina, isso aí já dá um doutorado, tá? A parte de detecção de CB também já dá, tipo, outro doutorado. Então, assim, ó, é uma pesquisa muito complexa, envolve muito tempo, envolve recursos computacionais altos. Eu tenho aqui uma placa, uma RTX 3060, mas assim, ela até dá para o gasto, mas de maneira geral eu preciso usar ali outros tipos de placa, outros GPU, porque o meu computador não aguenta. Quando a gente fala de visão computacional, a gente tem um poder computacional alto e é custoso, né? Então, hoje a minha pesquisa está onde? Eu rodo ao vivo ali aquelas imagens no meu computador e eu processo essas câmeras ao vivo. Eu preciso fazer agora o treinamento da visibilidade da CB, mas com a alimentação eu não salvo essas imagens. Se eu não salvo essas imagens, eu não tenho histórico, eu não consigo fazer uma estatística, eu não consigo fazer uma comparação com a meteorologia que é dada para os pilotos hoje, né? E eu não consigo ter essa parte estatística, né? Qual é a próxima fase do meu projeto? Seria escolher um aeródromo. Aeródromo é a pista, tá? A pista onde o avião pousa.
escolher um local ali que tenha uma pista, porém que tenha um lugar que tenha uma meteorologia oficial, que nem o aeroporto de Floripa, e aí deixar, sei lá, capturando ali por um mês, talvez, uma coleta de dados, e depois fazer ali toda a análise dos dados, né? E aí eu vou fazer uma comparação dos meus resultados com a RedMet, que é a rede a rede meteorológica ali da FAB, né? Que é onde passa essas informações para o piloto. E aí, depois, na fase 1, seria montar um MVP, escolher 3 aeródromos com o METAR, né, com essa parte da meteorologia, e aí botar algum grupo de piloto pequeno ali para testar essa aplicação, para ver a confiabilidade, para ver se está indo tudo bem, né. Essas, tipo, é o meu sonho de vida, porém, sozinha, eu não vou conseguir chegar aqui, porque é muita coisa, e eu preciso de uma equipe comigo, e hoje eu estou sozinha nesse projeto, né. Mas eu estou lutando com unhas e dentes, tanto que eu estou em contato com o pessoal lá do ITA, que eles estão super interessados nesse projeto. Para eles tem muita aplicação, não só na parte de aeronáutica, mas na parte de meteorologia, né? Então, eles têm muito interesse, a gente está conversando em maneiras de conseguir montar um projeto com parceria UFSC e ITA e ter bolsas para alunos de mestrado, alunos de doutorado e alunos de graduação para poder trabalhar nesse projeto para ele ir para frente, né? E essa é a minha pesquisa, porém, eu estou agora numa fase da minha vida que eu estou super confusa. Eu não sei se eu inclino agora a minha vida para montar uma startup, se eu inclino a minha vida para ir para a parte acadêmica, para a área acadêmica, ou se eu continuo no mercado de trabalho, né? Porque, como eu falei para vocês, hoje eu estou ganhando bem, eu estou ganhando em dólar, eu estou super bem financeiramente, e só que eu acabei me apaixonando pela área acadêmica. Cara, não sei, eu acho que quando tu tem um projeto e tu trabalha nesse projeto numa área que tu gosta e que tu ama, não tem como não se apaixonar por essa parte de academia, né? E essa parte de montar startup seria porque eu gosto de dinheiro, né, gente? É aquilo, a gente gosta da área acadêmica, mas o dinheiro sempre fala alto, né? E não venha com aquele papo de que não precisa, dinheiro não traz felicidade, porque traz felicidade. Mas tu tem que ser feliz fazendo o que gosta também, né? Bom, e aí o meu conselho para vocês é que, independente da área, né, que vocês estão estudando, da área do projeto de vocês, se vocês quiserem montar uma startup, recomendo muito fazer um mestrado, porque quando tu faz um mestrado, tu aprende a fazer pesquisa de verdade, e não é fazer pesquisa de jogar no Google, e jogar no ChatGPT, e na Cloud, e perguntar algo. Quando tu faz mestrado, tu aprende a pegar uma pesquisa e se aprofundar naquela pesquisa. E ali, quando tu aprende a se aprofundar, tu aprende a achar os gaps que tem, essas lacunas de pesquisa, e aí tu acaba aprendendo e descobrindo várias lacunas de produto, que poderiam ser produtos que poderiam virar MVP e aí montar uma startup e ir para frente. Por exemplo, gente, só aqui nessa minha palestra eu já falei várias coisas que dariam para fazer um produto, que daria de fazer um MVP, que seria na parte fotovoltaica, de agronomia, de aeronáutica, até quem sabe, por que não, um aplicativo para eu, Juliana, que adoro nuvens, eu tenho um aplicativo que eu abro aqui, eu quero saber se essa nuvem precipita. Eu aponto para o céu, aponto e falo, ela precipita. Então, assim, eu descobri vários gaps, e eu estou falando por baixo, tá? Porque se a gente começar a entrar ali, existem vários produtos que poderiam sair dessa pesquisa. Então, assim, isso eu estou falando só da minha pesquisa, tu imagina de outras pesquisas que tem muito mais potencial para ganhar dinheiro, né? Então, assim, cara, se vocês pensam, eu nasci para ser empreendedora, eu quero montar minha startup, eu nasci para isso, meu conselho faz mestrado, porque tu vai ter essa profundidade, tu vai aprender a fazer a pesquisa e tu vai achar várias lacunas de pesquisa, e aí, paralelamente nisso, tu, além de semestre, tu vai ter um produto ali, tu vai conseguir ter tu vai conseguir desenvolver esse produto, né? Tanto porque até existe mestrado profissional, né, não acadêmico. Tudo que eu tô falando aqui é da área acadêmica, tá? Porque eu não conheço o mestrado profissional, não sei como funciona. Cara, esse
vocês não, eu quero trabalhar, quero ganhar dinheiro, quero ganhar em dólar, porque eu, quando eu iniciei em 2020 meus estudos de IA, eu estava bem focada. Eu quero ganhar em dólar e quero trabalhar em home office. E assim, ó, hoje, 6 anos depois, eu trabalho em casa, trabalho em home office e ganho em dólar, e eu consegui alcançar minha meta depois de 4 anos estudando do zero ali, eu consegui. Só que quando eu entrei na área de inteligência artificial, eu entrei por estágio, né? Então, meu primeiro estágio, eu ganhava já R$ 5.000 na área de IA, eu já ganhava super bem. Um ano depois eu estava ganhando 10. E assim, ó, eu só consegui esse mestrado ganhando essa grana porque, na época, eu fazia mestrado. Então, foi um estágio de mestrado que eu consegui. E esse meu emprego, que eu trabalho hoje nos Estados Unidos, treinando a Cloud, e agora eu estou treinando esse agente da Meta, eu consegui porque a minha pós-graduação da UFSC enviou um e-mail para todo mundo falando que a empresa X precisava de alunos de mestrado e doutorado para ganhar em dólar e trabalhar num projeto que envolvia algoritmos de inteligência artificial. Então, assim, ó, eu só estou onde eu estou hoje porque eu fiz mestrado. Porque se eu não tivesse feito mestrado, eu não estaria ganhando. Talvez até tivesse. Até tivesse. Mas eu não teria conseguido a vaga, sabe? Tipo, uma coisa ligou a outra, assim, porque eu só trabalho hoje nessa empresa porque eu recebi aquele e-mail da minha pós-graduação, que inclusive volta e meia eu recebo e-mail lá na pós-graduação falando de oportunidades internacionais, vaga, intercâmbio. E, cara, nessa área de computação é uma área que está muito. Sempre teve em alta, né? Mas essa área de IA está muito em alta. Inclusive, agora a gente está com um projeto para passar um mês na China estudando e fazendo intercâmbio de inteligência artificial. Agora eu estou torcendo aí que esse projeto dê certo para eu ir para lá, né? Passar um mês lá na China. E então, cara, se quer um mercado de trabalho, se tu entrar sem um mestrado, tudo bem, tu vai ser só mais um, mas quando tu tem um mestrado, isso te agrega valor, teu salário vai aumentar. E, e, cara, assim, ó, se tu sonha também em trabalhar, por exemplo, na Meta, no Facebook, na Apple, sei lá, na Samsung, tem que ter mestrado. Eles exigem mestrado, eles exigem doutorado, tá? Por quê? Porque eles querem a parte de inteligência artificial, ela é mais voltada para a área de pesquisa, quando ela é aplicada no mercado de trabalho. E aí, para te saber fazer pesquisa, tu tem que ter passado por um mestrado. Então, se tu olhar no emprego da Meta ou da Apple, tá lá, 10 anos de experiência e doutorado. Então, meu conselho também cara, quer ir para o mercado de trabalho, fazer o mestrado é um baita de um diferencial e abre muitas portas internacionais. E aí, se quer ir para a área acadêmica, não tem jeito, tem que fazer o mestrado, tem que fazer o doutorado, e quem sabe aí uma pós-doc, né? Então, como eu falei para vocês, eu acabei entrando caí no mestrado de paraquedas, me apaixonei ali pela área acadêmica, sou apaixonada pelo meu projeto, e agora eu estou um ano no doutorado, e eu já penso em fazer um pós-doc, nem terminei, já estava conversando com o Aldo para fazer um pós-doc, mas aí eu já não quero fazer um pós-doc aqui, né? Já quero fazer um pós-doc fora. Quero ser que nem o professor Antônio, né? Que foi fazer aí no MIT, né? Por que não? Então, assim, gente, independente, né, da área que vocês forem de computação, até não só de computação, mas qualquer área, de qualquer curso, né? Não tem o que fazer, a gente tem que estudar, se dedicar e eu botei aqui, lembre-se, o mestrado abre muitas portas, e eu acho que para qualquer curso, né? Eu sou formada em física, não sou formada em computação, e hoje eu trabalho com computação só por causa do mestrado, né? E sobre o meu projeto aqui, eu não sei o que eu vou fazer da vida. Por enquanto, eu estou criando um MVP. Eu estou conversando com o pessoal lá do ITA. Sexta-feira passada, eu apresentei o meu projeto no Instituto do Controle do Espaço Aéreo do Brasil, lá em São José dos Campos. Eles ficaram super interessados em montar uma parceria de projeto, fazer um projeto.
Mas eu tô assim, eu não sei se agora eu sigo a minha vida para tentar montar uma startup, se eu tento montar um aplicativo para celular, se eu monto um software. A parte do software eu já meio que estou montando, porque está incluído ali dentro do meu projeto do doutorado, né? Ou se eu continuo aí no mercado de trabalho e largo tudo e gosto de trabalhar, e eu vou continuar trabalhando, ganhando dólar, e é isso. Eu não sei, eu estou bem em cima do muro. Não quero deixar ninguém aqui em dúvida, mas aqui é vida real, né? Eu amo a área acadêmica, mas gosto de dinheiro, e eu nunca pensei em empreender, nunca pensei em startup, nunca gostei de empreendedorismo. Eu acho que até nem combina comigo, mas eu tô adorando a parte do desafio de ter que criar um produto do zero e que esse produto seja realmente útil e funcional, e que ele venda, né? Que eu consiga vender esse produto. Então, eu estou gostando bastante dessa parte do desafio, né? Bom, eu estou deixando rolar a minha vida, mas eu aqui botei de novo, né? Não é para me achar, mas é que eu tenho muito orgulho de dizer que, cara, eu estou 6 anos estudando IA e visão computacional, né? Eu tenho 4 anos no mercado de trabalho e, cara, eu consegui alcançar, assim, eu consegui ganhar em dólar. Eu já visitei 20 países, inclusive um dos últimos países que eu fui para a Austrália. Eu passei 20 dias na Austrália. E eu tava trabalhando, tá, gente? Tipo, eu não peguei férias. Eu fui para a Austrália trabalhando, então, tipo, eu acordava, trabalhava um pouco, eu ia curtir, trabalhava mais um pouco. E assim, eu comprei um carro, eu consegui quitar um carro em 1 ano e meio. E, cara, hoje eu tenho meu home office que eu sempre sonhei em ficar em casa e não pegar trânsito por causa da ponte, que a ponte caiu, né? Hoje nada disso mais me afeta. Eu passo o dia inteiro aqui na frente do meu computador, no meu espaço, que eu, ainda com esse dinheiro do trabalho, eu consegui montar um escritório para mim dentro da minha casa. Então, eu peguei uma sala aqui, eu botei uma TV de 50 polegadas, eu tenho um desktop, eu tenho um notebook, eu tenho uma câmera, um microfone. Enfim, não é para me achar, mas é para dizer que, sim, ó, essa área dá dinheiro, mas tu tem que ter dedicação e tu tem que ser diferente. Tu tem que ter um diferencial, tu não pode ser só mais um no mercado. Não é só fazer uma graduação, tu tem que sim ter uma especialização. Então, meu conselho para vocês é quem quer entrar nessa área de IA, né, foca em uma área. Por exemplo, eu foquei em visão computacional, mas existem várias áreas. Existe a parte de áudio, existe a parte de criação de imagens ali, que é a parte que seria mais voltada para computação gráfica, né? Que é uma área muito legal, tá? É uma área muito legal. E computação gráfica, existe ali a LLM, Machine Learning, ciência de dados, para quem gosta de estatística. Enfim, cara, hoje em dia a IA tem tanta área que não adianta tu ser especialista em todas as áreas, saber tudo. Tu tem que saber, sim, contexto geral, né, de todas a parte da IA, mas o meu conselho é, seja especialista em algo, né? Eu sou especialista em visão computacional, na parte de segmentação. Essa é a minha parte, eu sou muito boa nisso. Agora, tu pega ali a parte de visão computacional, reconhecimento facial, eu já não entendo muito, já não é muito a minha área, mas eu sei o que é, eu já estudei, obviamente, mas eu sou especialista na parte de segmentação. Então, tipo, isso me deixa com uma mão de obra cara. Eu tenho uma mão de obra cara. Se alguém quiser contratar uma pessoa que sabe visão computacional e que sabe algoritmos de segmentação, vai ter que pagar mais caro para isso, porque é uma pessoa com um diferencial. Então, esse é o meu conselho para vocês. Sejam especialistas em algo. Vão afunilando, 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 para poder ter essa mão de obra mais cara. Mas claro que eu não comecei assim, né, gente? Eu comecei lá, como eu falei para vocês, como estágio. Eu tenho 4 anos de experiência no mercado de trabalho, mas eu estou 6 anos estudando isso, né? E assim, não é estudando de vez em quando, são 6 anos estudando intensamente. É passando finais de semana inteira no computador. Eu não estudo só visão computacional, eu estudo LLM, MLLM, que é essa parte de multimodal que envolve ali a parte de criação de imagens. Eu agora também estou trabalhando na parte de criação de dataset de imagens sintéticas de nuvem. Então, assim, claro, hoje eu me tornei especialista, mas assim, ao mesmo tempo eu me tornei especialista, mas eu aprendo tudo em volta ali da minha especialidade, tudo que eu preciso saber, né? E assim, também, além desses 6 anos estudando, eu tive que aprender a parte de engenharia de software, porque eu não sabia. Eu tive que aprender deploys, CL. Cara, eu tive que aprender muita coisa de computação que eu nunca nem tinha ouvido falar. Então, tudo isso me envolveu o tempo de sentar a bunda no computador e assistir aula e assistir vídeo e pagar curso, né?
No começo, eu fui fazendo o curso de graça. Eu fui fazendo os cursos que eram de graça. Porém, com o tempo, esses cursos, eles começam a se tornar muito superficial, porque são cursos para quem não sabe muito. E quando tu começa a aprender, tu precisa pagar. Hoje, os cursos que eu faço, eu pago $4.000, R$ 4.000 nesses cursos, pago R$ 3.000 nesses cursos. Por quê? Porque são cursos muito especializados, são cursos pequenos, e não é um curso que lá o cara no Instagram tá falando, venha fazer um curso comigo. Não é, são cursos em plataformas sérias, com certificado e com carga horária de 60, 80, 90 horas, né? São cursos grandes, não são esses cursos de Instagram. E é isso, gente. Deixo aqui minha filosofia de vida, que é trabalhe duro e jogue, né? Brinque duro, assim. Eu curto bastante a vida. Eu trabalho muito, muito mesmo, estudo muito, mas, cara, curto muito a vida no sentido de viajar. Hoje, 1h da tarde, eu tô indo para Curitiba para ir num show. Então, assim, eu curto muito a minha vida, mas também é bem extrema, assim. Eu passo muito tempo na frente do computador, me dedicando, mas também curto demais. Então, esse é o meu conselho para vocês. É isso, galera. Deixa aqui meus contatos. Se alguém quiser entrar em contato comigo, se alguém tiver interesse aí na parte de nuvens, se alguém quiser entrar, anotar a imagem, eu posso dar uma monitoria e a gente pode entrar numa parceria, porque eu preciso de pessoas comigo. Se alguém tiver interesse, pode entrar em contato comigo. Então, olha, Juliana, parabéns por toda essa trajetória. E aí eu tenho algumas coisas a dizer. Primeiro, se tiveres vagas que têm interesse, claro, o pessoal que está na graduação ainda, quiseres compartilhar comigo, a gente sempre procura os alunos com o perfil daquilo que você precisa para a contratação. Tem vários aqui, então o objetivo do Interuni justamente é esse, preparar os alunos para fazer intercâmbio, para trabalhar para fora. Né? Esse aqui é o foco do nosso evento. Uhum. A outra coisa é o seguinte, já que você está falando ali, gente, é importante ter um mestrado para trabalhar para as empresas de fora. O que acontece? Lá na Alemanha e nos Estados Unidos, todas as universidades que eu visitei, o pessoal faz muito isso, que é fazer o mestrado, fazer o doutorado para o mercado. Uhum. Muitas vezes, né, lá na época que o professor Aldo me ajudou a ir para Kaiserslautern, veio o pessoal da Audi querendo me contratar, teve o pessoal da SAP também, né? E vários colegas que trabalhavam comigo saíram e já foram contratados, eles eram alemães, né? Foram contratados direto pela SAP. Eles nem chegaram a cogitar, poxa, eu vou ser professor. Depois a gente teve uma parceria com o Münster, vieram para cá 8 pesquisadores diferentes, tá? Só um persistiu na carreira desses 8, e hoje ele é o professor Martin Matzner, da Universidade de Erlangen-Nuremberg. Ele fez em Münster, mas quem faz... Tu não pode ser professor no lugar onde tu estudou. Uhum. Lá tem uma regra bem legal aqui da Alemanha. Agora, nessa parte do empreendedorismo, vai ter que pensar, achar, poxa, é legal, tem que arrumar 2 outras pessoas. Uhum. Uma que seja boa na administração financeira, que ajude nesse processo da estruturação de custos e tudo mais, e uma outra para vender, porque você tem o perfil técnico. Então eu brinco sempre, gente, se você olhar, como é que vê a história do Steve Jobs? Ele era o cara que fazia o quê? Ele entendia do negócio, mas ele mais vendia. Ele era muito de vender. O Wozniak não queria nem falar, nem dar palestra. No filme aparece ele lá sofrendo em Stanford, ele apresentar o primeiro Apple I lá, antes, quando eles escolheram o nome, né? E aí entrou o Mike McCullough, que tinha o dinheiro, né? Entendia das finanças. Se tu olhar, Bill Gates e o nosso amigo Paul Allen, um desenvolvia, o Paul desenvolvia, o Bill vendia, mas era o Ballmers, que era a estruturação financeira. Depois ele estruturou a Apple, ajudou a estruturar o Facebook, né, quando o Zuckerberg estava começando. Então, essa é uma outra dica para ti. E se tu tiveres um resumo, eu tenho um contato muito forte com o pessoal da Defesa Civil Estadual. Eu já trabalhei no governo do estado. Na época, eu ajudei o Aldo a entrar com a telemedicina dentro do governo estadual.
Entendi. E agora eu estou com um canal muito bom, porque o que acontece? Está todo mundo desesperado em relação à questão das enchentes. Vai ter algum tipo de enchente, né? Não se sabe o tamanho de proporção e tal. Só que a Defesa Civil, ela está com outro problema, principalmente aqui na nossa região e também em outras aqui em Santa Catarina, mas a nossa aqui, os eventos aqui do Vale do Itajaí levaram à morte. Né? Então, o mais recente foi aquela tempestade que surgiu do nada, nem o radar não tinha pego, etc. e tal, mas se tivesse pessoas de defesa civil, digamos assim, olhando para o céu, que choveu entre Rio do Sul, Ibirama e Presidente Getúlio, e foram 22 mortes. Tá? Então, se você tivesse aplicativos, tivesse outras coisas além do radar, que ele pega a distância maior, etc. e tal, para aplicação na agricultura também, que seria exatamente fantástico esse aí. Né? Então, aqui o próprio governo do estado já comprou, se não me engano, são 70 estações de análise para disparar o que eles chamam de um foguetinho, para justamente jogar essa chuva de prata e dissolver a camada que está formando o gelo para evitar perdas, que também é um problema sério aqui. Então, nós tivemos perdas terríveis aí no mês de dezembro, aqui no fumo, na cebola, né, que era a época que eles estavam ficando bonito, um pouco no feijão também, mas o feijão ainda se recuperou e o milho. Mas esses outros destruiu tudo. Então, já tem várias áreas que daria de aplicar. Enviar, né, alguma vaga ou algo que você esteja interessado. Estou abrindo também agora para os alunos, se eles estiverem aqui, os que estão presentes. Tem alguém que quer fazer alguma pergunta? Miguel, vem aqui, então. Sente no meu lugar e faça a pergunta, porque é mais fácil de interagir. Claro. Bom dia, tudo bem? Tudo bem contigo? Tudo certo. Eu queria saber se, por exemplo, alguém que tem interesse de especialização, se é legal ele procurar alguma universidade que tenha o renome nessa área de especialização, ou alguma faculdade grande que é reconhecida por ser grande, que já é o suficiente para isso. Cara, o meu conselho é vai aonde tu quer ir, mesmo se tu achar que é um lugar muito difícil, impossível. Quando tu vai atrás de uma especialização, tu entra em contato com um professor, as coisas são diferentes na área de pós-graduação, né, em geral. Mas eu acho que se tem um lugar que é especialista e que é muito bom, tem que ir nesse lugar. É melhor tu ir onde não tem tanto... Eu vou dar o exemplo da UFSC e do ITA, tá? Que é o que está acontecendo agora. O ITA é um lugar, não é uma universidade, mas é um instituto que ele tem um grande renome. Cara, quando tu fala ITA, todo mundo fala, tipo, nossa, o ITA é um dos melhores lugares para se estudar no Brasil. Porém, na minha área de visão computacional, eles são fracos nessa parte. E a parte da UFSC, o professor Aldo ali, eu tenho um grupo ali, pessoas muito mais especialistas e melhores nessa área do que lá no ITA, tá? Então, assim, eu até poderia largar meu doutorado na UFSC e ir para o ITA, que é um lugar que tem mais renome, tem mais oportunidade de vaga, tem mais intercâmbio, enfim, lá tem mais oportunidade do que na UFSC, pelo que eu estou vendo, tá? É essa sensação que eu estou tendo. Porém, lá, eles não entendem nada de visão computacional. E aí, como é que eu vou para lá e ficar sozinha na parte de visão? A minha pesquisa é voltada à visão computacional, então eu preciso de pessoas... Então, eu estou optando em ficar aqui na UFSC, no meu doutorado na UFSC, que aí vem o que tu falou, né? Se tu comparar o ITA com a UFSC, o ITA é muito mais importante, o ITA tem muito mais nome do que a UFSC. Porém, a UFSC é mais especializada. E Juliana, estou optando em ficar no lugar mais especializado para aprender. Entendi. Mas, assim, se tu quer, sei lá, se tu sonha em ir para o ITA, vamos supor, e tu acha que é impossível, cara, pós-graduação é bem diferente. As coisas são muito mais acessíveis do que tu imagina. É tudo questão de contato. Tu entrar em contato com um professor, mandar um e-mail para ele, conversar, fazer uma reunião, entender quais são os projetos que esse professor tem e tu conseguir se encaixar nesses projetos, ou tu levar uma proposta de projeto nova, né, para o professor.
Que eu, no meu doutorado, eu levei a minha proposta de doutorado, eu levei para o Aldo. A gente trabalhava com fotovoltaica e eu peguei para ele e falei, eu quero trabalhar com aeronáutica. E ele aceitou. Então, assim, é só questão de conversar mesmo, tá? Entendi. E agora uma mais pessoal minha, que você acha que faz sentido, por exemplo, uma especialização ou algo voltado para a visão computacional, para a cibersegurança, ou uma segurança em geral em si, que você disse que está numa startup que trabalha com essa análise da imagem de câmera? Uhum. Tá, é que eu não entendi a parte. Tu falou de visão computacional ou cibersegurança? E faz sentido, por exemplo, alguma especialização voltada para visão computacional e segurança juntas, meio relacionadas assim. Então, eu, para ser sincero, é que eu não sou da computação, né? Então, eu não entendo muito dessa parte de segurança. Mas eu fui numa palestra que teve lá na UFSC que envolvia parte de segurança, de transferência de dados, e aí eles estavam falando sobre dados de imagens. Então, por exemplo, quando tu vai fazer o reconhecimento facial de um banco, essa imagem ela é enviada para um banco de dados lá para fazer essa análise, né? E eles estavam discutindo exatamente essa parte da segurança do envio da imagem, né? Não posso te dizer mais que isso, porque eu achei super interessante, foi uma coisa que eu pensei, nossa, vou dar uma pesquisada sobre isso, é uma área que eu não entendo nada, e fiquei curiosa, mas eu sei que na UFSC que eles tem alguém com um projeto desse. Se tu quiser depois, eu posso ver com o meu professor Cláudio, quem era que estava dando a palestra e aí eu posso te passar o contato, mas lá na UFSC parece que tem alguém trabalhando com isso, com essa parte de envio de segurança de imagens. E vou te falar uma coisa, tá? Eu que estou na área, essa é uma área que vai ter muito futuro, porque ninguém que trabalha com segurança, com a parte de cybersecurity, porque é uma área que não aparece, né? É uma área, tipo, escondida. As pessoas não vêem muito aplicabilidade, assim, tipo, tu entra no Instagram, não tem ninguém vendendo curso de cibersegurança, essas coisas assim, porque é uma coisa que ninguém tem interesse. É uma área difícil, não é uma área fácil, eu acho. E é uma área que, cara, com essa quantidade de dados, de informação, de tudo tá gerando, até a geladeira hoje gera dado, essa parte de transferência de dados, de segurança, isso aí é futuro, tá? Eu estudaria isso. Se eu fosse hoje começar a estudar do zero, eu iria para essa parte de segurança, porque eu acho que essa parte aí vai ter muito aplicabilidade no futuro, sabe? Sim, eu acho legal. Eu tenho interesse sim, se caso puder passar esse contato com o professor, por exemplo. Tá, eu vou ver com o professor Aldo quem que era que estava trabalhando com isso. E minha última pergunta, que você trocando de área assim da física para a computação, como que você foi estudando e soube o que estudar em meio a tanta coisa que tem na área? Cara, isso foi bem difícil, porque eu fui fazendo muito cursos, eu não sabia que área que eu gostava, porque eu não sabia que área que tinha, né? Então, na época que eu falei, eu vou estudar IA, eu comecei a dar um passo para trás. Como eu falei, eu fiz as primeiras semestres de ciências da computação para saber como que era programar, para saber as matérias básicas ali. Mas eu fui fazendo vários cursos, desses cursos de graça, eu fiz tipo, curso de redes, curso de infraestrutura. Eu peguei todas as áreas da computação e eu fiz uma lista num papel branco, tá? Num papel branco, e eu botei assim, ó, área de infraestrutura redes. Eu comecei a fazer um curso, cara, eu odiei, tipo, que coisa chata, eu não gostei. Eu, Juliana, não gostei. Eu fui lá, parei de fazer o curso e botei um X na minha lista. Falei, tipo, essa área aqui tá descartada. Área de engenharia de software. Pô, eu assisti um curso, aí gostei, mas não foi aquele amor à primeira vista. E aí eu comecei, vou para a área de ciência de dados. Eu gosto de estatística, foi uma área que me brilhou o olho, eu já era formada em física. Aí eu gosto de ciência de dados. Agora, dentro de ciência de dados, que áreas que tem? Aí eu comecei a estudar machine learning. Aí eu atropelei as coisas, conheci o professor Aldo, eu pulei para a visão computacional, que por sorte foi uma área que eu me apaixonei. Não foi uma área assim que, tipo, o professor chegou para mim e falou, estuda isso aí. Eu comecei a estudar e eu me apaixonei pela área, e assim, até hoje eu fico encantada. 6 anos depois eu olho os algoritmos, os modelos, eu ainda brilho, meu olho brilha. Então eu ainda tenho um amor assim enorme pela parte de visão,
Mas eu fui afunilando, entendeu? Então, tipo, não foi do dia para a noite que eu caí na visão computacional. Eu acho que para eu começar a estudar visão mesmo, eu levei 1 ano e meio. Tá? Foi um processo que eu tive que estudar tudo do zero. Eu não sabia. Agora, vocês que são da computação, a área que gosta e a área que não gosta, é muito mais fácil para vocês afunilarem. Né? Eu tive que começar do zero. Entendi. Obrigado, viu, Juliana? Mais alguém tem perguntas? Se não, vamos dar uma salva de palmas para a Juliana. Obrigada, gente. Juliana, então aguardo as vagas possíveis que você acha que os meus alunos possam participar. E também, se tu quiseres mandar um resumo, eu encaminho e faço um contato lá com os meus amigos dentro da Defesa Civil. Tá bom, então. Se alguém tiver... Quem sabe você consegue manter ali a pesquisa com o Aldo e ainda ficar aí na Ilha da Magia. Eu não quero sair daqui. Eu não quero sair do meu home office. Então tá bom, gente. Obrigada, tá? Muito obrigado. Até mais. Tchau.